Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje eu vou começar o programa falando sobre o confisco da poupança, que é um assunto importantíssimo para os nossos telespectadores. Enquanto os brasileiros estão entorpecidos com o futebol, Copa, Olimpíadas, a canalhada do PT está trabalhando sorrateiramente para implantar o socialismo, o comunismo no Brasil. Vejam a última armação dos petistas. Depois, não digam que não foram alertados. Projeto de lei para obter controle total das finanças dos brasileiros está ativo na Câmara, aguardando a aprovação, que, ao nosso sentir, em verdade, o que estava sendo aguardada era a neutralização da oposição no Congresso. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica criado o limite máximo de consumo, valor máximo que cada pessoa física residente no país poderá utilizar mensalmente para custear sua vida e as dos seus dependentes. Preste atenção nesse artigo 1º, que é importantíssimo. O parágrafo 1º desse artigo diz: o limite máximo de consumo fica definido como 10 vezes o valor da renda per capita nacional mensal calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em relação ao ano anterior. Artigo 2º. Por um período de 7 anos, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte,
ao da publicação desta lei, toda pessoa física brasileira, residente ou não no país, e todo estrangeiro residente no Brasil só poderá dispor mensalmente, para custear sua vida e de seus dependentes, de um valor menor ou igual ao limite máximo de consumo. Olha, minha gente, olha que absurdo. Artigo 3º. A parcela dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive os que estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, excedente ao limite máximo de consumo, será depositada mensalmente a título de empréstimo compulsório em uma conta especial de caderneta de poupança em nome do depositante, denominada poupança fraterna. Isso é um absurdo. Isso foi aprovado? Não, está lá para sair, para ser aprovado. Pelo amor de Deus, eu estou alertando os nossos telespectadores e o povo friburguense. Parágrafo 1º. A critério do depositante, sua poupança fraterna poderá ser depositada no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, nos dois bancos só do governo. Meu Deus, isso aí me lembra o confisco do Collor. É verdade. Podendo ser livremente movimentada pelo seu titular, entre estas duas instituições financeiras, as quais desenvolverão seus melhores esforços para assegurar a correta e eficiente aplicação dos recursos assim captados. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa, independente do seu nível de renda, poderá abrir uma conta poupança fraterna. Parágrafo 3º. Caberá à fonte pagadora reter o valor a que se refere o caput deste artigo, realizando o depósito na poupança fraterna em nome do poupador, no mesmo dia da realização do pagamento ao beneficiário. Quer dizer, se o cara vai me pagar, ele tem o poder de retirar o dinheiro e ele fazer o depósito, nem vem na nossa mão. Nossa Senhora. Nem vem na nossa mão. Medo, quem é o autor desse projeto? Eu não sei quem é o autor desse tem projeto. Que ver, isso deve ter partido do PT. É do PT. Esse senador? É do PT. Eu não sei quem é o autor do projeto, mas é do PT. A retenção do valor excedente ao limite máximo de consumo, sem a realização do correspondente depósito na poupança fraterna, implicará multa equivalente a 2 vezes o valor retido, além de juros de mora. Olha só, Tony. Meu Deus. Parágrafo 4º. As pessoas físicas que oferirem rendimentos de mais de uma fonte, você ganhar de 2 lugares, deverão até o 5º dia do mês seguinte ao do recebimento realizar o depósito do valor dos seus rendimentos excedente ao limite máximo de consumo na poupança fraterna. A não realização do depósito da poupança fraterna ou sua realização em valor inferior ao determinado no artigo 3º desta lei, por período superior a 30 dias, implicarão a automática e imediata inserção do retentor no cadastro de dívida ativa da União pelo valor correspondente a 2 vezes a diferença entre o valor depositado e o valor devido. Cara, que absurdo. Artigo 4º. Caberá à Secretaria da Receita Federal a elaboração do cadastro anual dos poupadores compulsórios da poupança fraterna, constituído de todas as pessoas físicas com rendimento mensal igual ou superior ao limite máximo de consumo. Segundo, a fiscalização do volume e regularidade dos depósitos relativamente à renda de cada um dos poupadores compulsórios. Artigo 5º. Os recursos compulsórios aplicados na poupança fraterna serão devolvidos, olha aqui, essa que é importante, serão devolvidos aos seus titulares nos 14 anos seguintes ao período mencionado no artigo 2º, com prestações mensais de valores equivalentes à metade de cada um dos depósitos realizados, respeitada a ordem que os depósitos foram feitos
mais os juros acumulados no período. Não vão devolver nada? Isso nada. É um acharque. Isso me lembra os empréstimos compulsórios do governo Sarney, lembra? Da gasolina. Se é um empréstimo, vou devolver. Só que agora é no dinheiro. Esse não é pior. É no dinheiro. No dinheiro. Parágrafo primeiro. Os titulares da poupança fraterna ou seus herdeiros poderão sacar seus recursos nas hipóteses. Olha só. Depois de morto. De morte do titular da conta, a totalidade dos recursos conforme destinação definida no inventário. 2. Para aquisição da casa própria para fins de residência permanente, limitada no valor de R$200 mil. 3. De doença grave do titular, do seu cônjuge ou de seus dependentes diretos, até o limite dos gastos incorridos com o tratamento. 4. De aplicação a partir do 3º ano de contribuição em projetos aprovados pelo Conselho, a que se refere o artigo 8º desta lei. A. Os saques previstos neste inciso serão limitados a 20% do total de depósito na poupança fraterna efetuada em nome de depositantes que participem como acionistas do projeto no qual os recursos sacados serão investidos. Olha só, só 20% você ainda tem que participar do projeto. Não é impossível que isso passe. Não sei. Isso é impossível. Eles estão esperando a oportunidade. Eles quem? Nós temos que saber. Quem é o o autor disso? O PT está esperando a oportunidade de poder dobrar a oposição para passar isso. Isso é um absurdo. Mas é o que está lá. É o que está lá para você passar. Eu vou entrar, depois você me dá uma cópia disso? Os depósitos efetuados na poupança fraterna capitalizarão juros equivalentes a 95% do valor dos juros cobrados nos financiamentos concedidos com os recursos nela depositados. Parágrafo 3º. Os depositantes voluntários poderão sacar seus recursos no decurso de 4 anos após decorrido 2 anos de contribuição. Maluco, ele tem que contribuir 2 anos e só 4 anos depois que ele pode tirar. Isso é loucura. Tony. E essa dinheirama toda fica onde? Nos bancos oficiais do governo ou, entre aspas, na rede bancária nacional, os bancos privados também? Não, só na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Não tem nada de banco particular. Isso aí, Niedo, olha, é um confisco compulsório. Isso é um confisco compulsório, isso é uma loucura. Compulsório porque devolve, né? Confisca e depois diz que devolve e não devolve. Não, devolve. Diz que devolve e não devolve. Você vê, o Collor fez o que fez e ninguém devolveu, e para as pessoas apanharem de volta, está lá no STF, que cada vez que diz que vão botar em pauta, é adiado. Agora adiado por causa a do fundo de garantia que está no Supremo, né? Adiado agora por causa do mensalão. O fundo de garantia, os juízes de primeira instância das varas federais estão negando. Você tem que recorrer, com certeza você vai perder o recurso, e aí vai chegar lá no STF, aí quantos e quantos anos vai ficar lá, como está a poupança. Então, é assim que funciona o Brasil, é assim que funciona o governo do PT, é isso que está aí. E se esse povo brasileiro não tomar vergonha na cara e tirar esse PT agora, que é a oportunidade, que é a única oportunidade e a única arma que o povo tem é o voto. Os senhores estão vendo como é que as coisas estão acontecendo. Cada dia as coisas estão piores. Não, você vê na Venezuela, Niedo. Está lá, a Venezuela está aí. E o cara já está pedindo arrego, quer tirar da cadeia o líder da oposição, quer conversar. Está o caos. E aqui vai chegar nisso também. E o governo brasileiro omisso nisso tudo. Não é? É verdade. Não é? Cadê o Itamaraty, né? Vocês querem ver só? Magistral, eu li um artigo do Rodrigo Constantino, não sei se alguém dos senhores leu, e ele diz o seguinte: comunistas de 1960 queriam implantar no país o regime ditatorial de Cuba e não a democracia. E o governo do PT, que adora falar sobre a ditadura militar, presta reverência e enaltece a assassina ditadura castrista. E é a maior incoerência. Para Cuba vai nosso dinheiro, enquanto aqui os portos são uma calamidade. E o que falar dos mais médicos? Tudo pela eleição, pois o que se precisa é de
estrutura para dar condições aos médicos brasileiros para que trabalhem e não essa enganação e exploração de cubanos. É o mesmo que enviar cozinheiros para lugares onde não há alimentos nem fogão. Jovens da Gama Filho são retirados à força, enquanto manifestantes do MST são recebidos pela presidente logo após quererem invadir o palácio. Muito bom, perfeito, perfeito. Eu li isso aqui. A omissão desse agora que é ministro da Casa Civil, como é que é o nome dele? Aquele de bigode, que era o ministro da Educação. O Mercadante, é o Luiz Mercadante, com relação, não é? A crise da Gama Filho, a falência da Gama Filho. E muito bem lembrado, eles quebraram tudo e a Dilma sentou e ainda botou o boné do MST. Verdade. Brincadeira, Agora, né? quer ver uma outra coisa, Tony, que parece simples, mas que o povo brasileiro, o motorista brasileiro passa por isso diariamente e as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem os seus direitos. Por exemplo, o bafômetro, eu já cansei de falar no bafômetro, eu tenho ódio de bafômetro. O bafômetro não se constitui em prova irrefutável. É preciso que existam provas materiais mínimas. Ninguém é obrigado a fazer teste nenhum. Não existem estudos científicos no mundo que assegurem que a dosagem de álcool fixada pela tal lei seca comprove o estado de embriaguez. Direitos fundamentais dos cidadãos estão sendo desrespeitados diariamente. E o desrespeito a qualquer direito dos cidadãos levará o judiciário a absolver qualquer acusado que não tiver seus direitos fundamentais respeitados. Inclusive, o judiciário poderá punir os agentes transgressores. Esses burocratas da chamada Operação Lei Seca estão violando o direito dos cidadãos que, não conhecendo a lei, são coagidos a assoprar o bafômetro. É um total desrespeito à Constituição. Está aqui, isso aí é a pura verdade. Agora, precisa é que o judiciário bote isso aqui para funcionar e mostre a esses enganadores da lei seca, esses aproveitadores da lei seca, que fazem o caixa 2 dos governos, que vão para as ruas cheios de pose, e lá, naquela colocação da operação de lei seca, tem diversos elementos ali que não são nada. Sabe o que é que não são nada? Não são nada. Estão fazendo o que ali se nada são? Eles não têm esse direito, eles não são autoridade, eles não são nada. E o povo, coitado, mal informado, não sabe das coisas, paga a multa, tem a sua carteira apreendida, tem o seu carro rebocado, paga reboque, paga tudo isso. A essa gangue, que isso aí é uma gangue. E o judiciário, o Ministério Público, está aí, nada fazem, nada falam e providência nenhuma sabe, né, Tony? Tem um dado técnico aí de grande relevância. Quem é que faz a certificação desses bafômetros? Que eles têm que ser certificados, eles têm que passar por um exame do Inmetro ou do INPT, não é? Para ver se ele está dentro daquela tolerância de quê? De erro para mais ou para menos, Nedo. E se isso realmente funciona, não é? A saliva humana é toda igual, Nedo? Lógico que não, né? Hein? Os pulmões... Meu caso, né? Tabagista, né? Não pode ser, não. Não pode ser, não. Então, tem uma série de parâmetros aí que não são observados. Olha aqui, minha gente. É indubitável a vantagem da presidente, eu chamo de Lula, da presidente Lula. Ué, a ministra do Planejamento não chamou de presidenta Lula? É, presidenta a gafe que ela cometeu? Eu acho esse nome realmente o mais correto. É. Ela não é presidente de coisa nenhuma. Ela não é pau presidente de coisa nenhuma. Fantoche. Nas pesquisas para as eleições desse ano. Só não entendo porque ela, tão popular, só inaugura estádios vazios com o povo frustrado por deixar de ovacioná-la na inauguração. Ela não inaugurou um estádio que tem o povo. Todos os estádios que ela inaugura é vazio. Ela não está bem? Ela não está bem nas pesquisas? Ela não é uma presidente maravilhosa? Ela não diz que já está eleita no primeiro turno? E por que ela não inaugura esses estádios com o povo dentro? São duas situações, né, Nedo? Lembra da matéria que nós
trouxemos aqui e conversamos com os nossos telespectadores sobre a inseminação das urnas que são feitas, não é isso? Perfeito, não é? Perfeito. Aquilo ali é de uma profundidade danada. E outro detalhe, né, Nedo? Hoje 58% saiu aí essa semana, uma pesquisa do Ibope, CNI Ibope, 58% são contra a Copa. E tem um dado a observar, o Ibope saiu aí o declínio dela, de aprovação do governo dela, ela caiu 4 pontos, 3 dias depois, o Datafolha vem dizendo que ela subiu. Isso é um engodo, é uma mentira, é uma pouca vergonha, é um país que não respeita ninguém, é um país que ninguém acredita. Infelizmente, nós vivemos nessa terra. É verdade. A gente vai fazer? O Brasil está sangrando numa guerra civil, resultado óbvio de um país que, entre outras coisas, não investe em educação e onde os valores parecem já perdidos ou invertidos. Neste cenário de manchetes de tragédias e sem perspectiva, nada é feito ou falado sobre a mais covarde calamidade que acontece sob o olhar de todos e em que as vítimas padecem indefesas e desassistidas. Basta andar pelas ruas para observar um exército de crianças sendo exploradas ou largadas à própria sorte. Sabe-se lá o que milhares delas, filhas de drogados e desajustados, passam dentro de 4 paredes. O Estado deveria recolher esses menores e só devolvê-los aos pais após os mesmos comprovarem condições mínimas de moradia e educação para os filhos. Governantes ignoram o exército de sobreviventes que já nascem condenados e sem futuro. Um imenso efetivo que está nas ruas crescendo e perpetuando esse cenário calamitoso de violência e abandono com que nos acostumamos a conviver. Está aí, né, Tony? Diariamente está na rua, ninguém vê, ninguém faz nada. Minha gente, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aqui do nosso programa. Bom, toda semana nós trazemos a nossa matéria, mostrando ao povo friburguense, mostrando aos nossos telespectadores, né, as mazelas, as coisas ruins de Nova Friburgo, as obras que não são feitas, as calamidades que a gente vê em Nova Friburgo e que ninguém toma conhecimento, que ninguém faz nada. Está aí. O prefeito está passeando no Japão. Que coisa linda. A cidade dele parece que está maravilhosa. Está passeando no Japão. E eu vi numa foto aí, num jornal aí, ele passando o governo para vice-prefeito. Na foto tinha meia dúzia de pessoas. Nildo, nós vamos comentar isso aqui, tinha meia dúzia de pessoas na foto. Está no jornal. Um jornalzinho que tem aí na cidade. Meia dúzia de pessoas na foto. Eu agora vou pedir à nossa técnica que coloque a nossa matéria do programa de hoje, por gentileza. Bom, os senhores hoje vão assistir mais uma matéria, né, do programa Em Defesa do Consumidor, como nós fazemos todos os programas, e hoje os senhores vão ver a continuação do descaso do Rio Bengala, que não tem jeito, a gente mostra aqui, o Tony traz toda semana essas matérias aqui, tem o cuidado de mostrar, o descuido do Rio Bengala é em todo o curso do Rio Bengala, não são em determinados locais, é em todo o curso do Rio Bengala, e os senhores viram aí agora, a matéria está mostrando a Ponte dos Maias. Quer dizer, e em seguida os senhores vão ver o tratamento que é dado ao Floresta e o loteamento Três Irmãos. Tem obras boas? Tem obras boas. O Tony mostrou obras bem feitas, obras de segurança, obras de primeira qualidade, e que quando nós nos deparamos com essas obras bem feitas, nós temos a tranquilidade de mostrar. Agora, quando a coisa é mal feita, quando a coisa é ruim, nós também temos a tranquilidade de mostrar, porque quem fala a verdade não merece castigo. E tudo tem que ser mostrado aos nossos telespectadores. O Tony agora vai continuar falando sobre essa matéria que foi realizada mais uma vez por ele. Friburguenses,
Tá aí, mais uma vez, a saída do Bengalas. Os senhores podem, se observarem bem nessa matéria, vão ver que o rio está com baixa velocidade, apesar de terem removido, como falavam lá atrás, que a hora que tirassem a barragem da usina do Alto Catete, que o problema ia ser resolvido, que ia aumentar a vazão do rio, e nós lá atrás já denunciávamos que isso aí seria inócuo. Tá aí, o descaso continua, o rio extremamente assoreado, sobras de material por dentro, e continuam aquelas margens, né, aquelas submargens, e hoje nós podemos mostrar aos senhores exatamente como nós aqui da ABAC temos falado sempre, que esses muros de contenção são limitadores do leito do rio. Ali a imagem, o Roberto, nosso querido cinegrafista, ele foi perfeito, ele pegou o espírito, ele captou aquilo muito bem, e os senhores vão ver a situação que pode ocorrer ao longo, desde o edifício Itália até a saída ali, porque o que interessa a Friburgo são 6 quilômetros só. E também, isso tudo que nós estamos mostrando aí, não deixa de ser uma agressão ao povo de Friburgo, como é uma agressão ao povo de Friburgo irem ao hospital, não ter remédio, não ter médico, omissão, não ter ambulância, tudo isso é uma agressão ao povo de Friburgo, que coloca as suas expectativas em governos que não têm a expectativa da melhoria de vida do próprio friburguense. E também quando a coisa é boa, e quando a coisa é muito bem feita, que nos orgulha, nós mostramos também. Então, senhores, eu espero que os senhores se atenham, prestem bastante atenção nessas matérias, porque elas têm um cunho elucidativo e que é o que norteia o programa da ABAC. Friburguenses, há uma semana atrás nós denunciamos aquela fumaça aqui por cima da Via Expressa, no Parque Municipal, nessa área de proteção ambiental aqui de Olaria. E agora, hoje, como não tem, nós estamos conseguindo ver o equipamento. O equipamento é um dust collector, é um coletor de pó. E aquela fumaça não era diesel não, a gente fazendo uma correção. Aquilo é uma ramonagem, é o pó que é coletado porque eles têm que se adequar ao IBAMA e ao INEA, eles têm que coletar o pó da britagem, e aquele silo ali armazena esse pó. Eu acredito que o Roberto esteja pegando uma imagem bem... E aquilo ali deve ter uma injeção de ar comprimido que... Eles tinham que recolher esse pó e dar um tratamento adequado a ele, mas não, eles jogam na atmosfera. Tá lá, ó. Tá lá o silo, o filtro, e hoje deu para ver. Vamos ver se o INEA, o Ministério Público, toma alguma providência sobre isso, porque hoje eles não estão limpando o filtro não. Friburguenses, e continuando a série de matérias elucidativas, mostrando a real situação de como se comportam todas as calhas que esgotam e drenam as águas de Nova Friburgo, nos encontramos aqui hoje na Ponte dos Maias, onde é a saída do Rio Bengalas, onde tinha ali mais à frente a antiga barragem da usina do Alto Catete, que com a tragédia a usina foi desativada porque ela sumiu, ela foi dizimada pelo volume de água que desceu por aqui. Então, fala-se muito em obras faraônicas, megalomaníacas, uma série de situações, e a realidade nós vamos mostrar agora aqui na saída do Bengalas. Eles fizeram uma ponte lá em cima, a montante, a ponte de acesso a Conselheiro Paulino, no trevo de Conselheiro, perto do posto ali do Cezinha, porque tinham alguns espigões dentro do rio e que bloqueavam e seguravam o material que descia nesse período, ou seja, galhos, árvores, saco plástico, uma lixaiada danada, né? Não é isso? E segurava a vazão do rio. Roberto, mostra. Os senhores reparem, olha a obra inconclusa, olha como é que eles brincam. O INEA que deveria cuidar disso tudo. Olha a real situação aí, ó. Os senhores podem ver que ainda tem ali uma marca de esteira,
de uma escavadeira, por certo. Eles deixaram todo esse material no meio do rio, né? Eles contam com o quê? Com uma vazão significativa, um período de chuva lá em cima nas cabeceiras de Teodoro de Oliveira e na Caledônia, que é para levar esse material. Mas ainda tem muita rocha. Isso aqui devia ser uma escavadeira com rompedor na ponta da lança, não é? Porque a hora de máquina é muito mais cara do que uma banana de dinamite, né? Tá aí, ó. Olha a quantidade de rocha que não foi tirada de dentro do rio. Aí eu pergunto aos senhores, para que esses muros de contenção, se eles criaram, como nós falamos na matéria passada, aqui, ó, uma margem por dentro do muro de contenção? E eu tenho frisado muito e falado que essas contenções de margem, elas são uns limitadores do leito do rio, ou seja, o fundo do rio. Eu gostaria que os senhores observassem. Roberto, mostra lá aquele trecho lá, onde ali na saída que está ali aquele muro de contenção, a última parte do muro de contenção. Vê se você filma bem embaixo, que a água, ela faz uma pressão lá naquela parede e já escavou por baixo. Ali era o leito que eles criaram, ó. Então não adianta, vão desassorear isso aí como? Vão arriar isso como? Vão botar isso para baixo como? Tá lá, ali está muito bem claro o que eu tenho falado ao longo de todos esses programas, que esses muros de contenção são limitadores do leito do rio. Tá lá, ó, tá descoberto, a água vai entrar por baixo, vai cavar entre o barranco e o muro de contenção. Isso é obra para durar? E os senhores podem olhar por essas imagens a mediocridade da engenharia friburguense. Olha o absurdo da curva de acesso à Ponte dos Maias. Ponte essa edificada no governo Paulo Azevedo, hein, senhores? Aqui só fizeram um reforço pelo descaso ao longo do governo Saudade Braga ali, com o PAC 1, que o muro de contenção ali, limítrofe com a Stan, veio escavando a cabeceira. Eu denunciei isso aí a um canal de televisão à época, e aí houve o rompimento da cabeceira. Aí fizeram esse reforço por baixo para fazer a passarela ali. Olha o carro, mostra bem como é que o carro vai em cima de quem está indo no sentido contrário. Essa é a engenharia friburguense, pelos gestores públicos, hein, senhores? Porque tem boas firmas em Friburgo, hein? Tem excelentes firmas que trabalham com qualidade e com competência a serviço do povo de Nova Friburgo, hein? Aí, ó, era justamente ali. Roberto, vê se você filma a diferença do concreto antigo para o concreto que está aqui, onde estão esses dois muros da Stan ali. Você mostra aqui à sua direita que ali já era uma obra antiga e aqui foi feita há pouco tempo. O que aconteceu ao longo do governo Saudade? Ela arrumou isso aí com o PAC 1, fizeram isso aqui, mas ali não fizeram na cabeceira da ponte. A água vinha e foi escavando a cabeceira. Se os senhores são homens de boa memória e estão avivados, principalmente os moradores aqui do entorno, vão lembrar que a ponte ficou interditada e criou um caos dentro do trânsito de Conselheiro. Por quê? Porque a falta de visão dos gestores públicos levou ao rompimento da cabeceira da ponte. Nós nos encontramos aqui no Três Irmãos, aonde a tragédia se sucedeu no primeiro momento, no início, e depois em 2012, quando uma falha significativa desceu e verteu uma parte desse maciço. A rocha tinha trincado e colocou todas essas casas aí em risco. Roberto, vê se você filma lá o montante que tem lá de material de rejeito, ó. Então, friburguenses, nós temos procurado fazer críticas construtivas ao descaso que o governo do Estado e suas empresas têm, em vez de solucionar os problemas, vem aumentando o risco do friburguense. Mas há que se dar a César o que é de César. Então nós aqui,
até com muito orgulho, nós vamos mostrar aos senhores o que uma firma friburguense de excelência faz a bem da municipalidade. É uma obra de difícil confecção, porque a acessibilidade lá, ó, conforme o Roberto está mostrando aí, é muito difícil fazer toda aquela estrutura para conter aquela rocha que está solta. Então, não são só... Nós temos também coisas boas e muito boas, está aí, ó. É a excelência da engenharia privada friburguense para os friburguenses. Tá aí, ó. Depois nós vamos mostrar uma contenção de rua ali, onde tem uma... E outro detalhe, ó. Eu tive aqui no sábado passado, a obra estava a 1000 por hora. Se os senhores observarem a logística aqui, o planejamento é todo direitinho. Eu vi a equipe muito motivada, porque era só olhar para o semblante dos trabalhadores, viu que eles estavam extremamente motivados. É isso, ó. A BAC não é só crítica não, também elogio, ó. Olhem a qualidade dessa obra, o grau de dificuldade. Parabéns à engenharia privada friburguense, ó. Pela nossa visão do bom trato da coisa pública e do aproveitamento dos recursos naturais, mesmo advindos de catástrofe, essa rocha toda que está aí podia ser aproveitada. As firmas que estão fazendo o serviço de roncamento de margem, de contenção de rua, podiam aproveitar aqui, até ajudava a agilizar. E outra coisa, tá aí, ó, o custo é zero. Viu, friburguense? Para não dizer que não tem uma crítica, mas não com relação à firma que está fazendo o serviço, mas que poderia aproveitar todo esse rejeito aí, ó, do que ficar comprando em pedreiras. Amigos, continuamos aqui agora nessa imagem aqui do bairro do Floresta, a contenção lá da rua, que na tragédia desceu, as pessoas ficaram sem acesso, a excelência daquele muro de contenção ali, naquele trecho longo. Tem um outro mais curto ali que o Roberto capturou as imagens e tem ali. Essa é a excelência da engenharia privada friburguense a bem da municipalidade. A qualidade da obra. O concreto lá do muro de contenção, ele é tão bem vibrado que ele não tem uma broca, nada. Eu tive lá perto no sábado. Os senhores observem ali à direita, bem no canto, Roberto, onde vem aquela tubulação ali, aquela tubulação, porque é para poder fazer a obra, aquela tubulação ali branca ali. Você vê a escada hidráulica muito bem mensurada. E à esquerda, não vai dar aqui pelo ângulo que nós estamos porque a rua está interditada ali. Ali tem uma grota, tá vendo, Roberto? Ali, ó. Entre o muro, dá para ver que ali tem uma cava, tá vendo, Roberto? Lá à sua esquerda, ó. Então, ali desce, é um córrego sazonal. E também desce um esgoto, porque o esgoto aqui ele não é coletado nem tratado em rede única. E ali onde tem uma excelente caixa de captação, uma caixa que não é de canto vivo, aonde tem ali uma manilha muito bem, uma rede de manilha muito bem mensurada de 1,20 m. E pela declividade que tem ali, a gente espera que isso tudo seja drenado, essa parte alta contento. Então, gente, friburguenses, não é só criticar, mas críticas construtivas, mostrar o que está errado, para ver se dá um sacode no governo, para ver se o governo do estado mexe. Não, mas essa é a responsabilidade dos friburguenses para com os friburguenses. Está aí, ó, a responsabilidade no bom trato da coisa pública a bem da municipalidade. Bom, os senhores acabaram de assistir a matéria onde foi feita lá no loteamento Floresta, na Ponte dos Maias, lá nos Três Irmãos, pegou ali parte do Rio Bengala e foi mostrado as irregularidades, foi mostrado pelo Tony as obras bem feitas, porque é aquela história. O que está bom, está bom. O que está ruim, não tem jeito, está ruim. Então, nós não estamos aqui para mostrar o que está ruim só. Nós estamos aqui para mostrar o que também está bom. Então, se tem obras boas, nós mostramos. Se tem obras ruins, nós mostramos. Nós temos essa tranquilidade de mostrar
tudo que tem em Nova Friburgo. Aqui no programa em defesa do consumidor, nós não temos dúvida naquilo que nós vamos mostrar. Ou é bom ou é ruim, mas a tranquilidade nossa é uma só: mostrar para os nossos telespectadores, mostrar para o povo friburguense a realidade dos fatos e a verdade da nossa cidade. Não é, Tony? A gente procura conscientizar que o Friburgo vive hoje esse estado de mentira, de disfarçatez, são projetos megalomaníacos, uma série de situações, e o feijão com arroz não fazem mais. Eu me referi nessa matéria sempre ao governo do estado e suas empresas, porque o governo municipal não faz nada, não tapa buraco, não capina, não roça, não fazem nada. Agora, por essa expectativa aí do carnaval, que talvez as pessoas venham, não sei que turismo, né? Porque o turismo em Friburgo é no 5º e 7º distrito. Estão limpando alguma coisinha. Então, friburguenses, não é ser alarmista, não é, mas tem que mostrar o perigo que nós vivemos pela falta de visão, pela incompetência de um governo que está instalado aí e nada faz. É um governo verdadeiramente mentiras. Essa semana teve uma audiência pública na Câmara, onde estava lá o Mazzaropi esse secretário dele especial, e essa audiência pública era sobre as verbas federais perdidas, né? Estava lá o deputado federal, o Glauber, né? Tentando defender as suas ideias e passando para a população que ali estava, e isso foi televisionado, que o descaso e pela perda dessas emendas parlamentares a nível federal foram perdidas por incompetência do governo, porque já tem um ano, ele já tem um passado, o Mazzaropi já tem um ano, ele já tem um passado como administrador e é zero, a nota dele é zero. E aquele jogo de empurra, aquela coisa triste de ver, é um ano eleitoral, o Glauber tem que mostrar isso, que a perda foi. O secretário especial, esse que para mim não é um secretário, é um lobista que se diz um professor de história e não conhece nada, e não conhece Friburgo, e conhece a história mal contada, e vai fazer história mal feita, né? Não como aqueles que fizeram uma boa história a bem do município e de sua gente. Então, friburguenses, ele falou que ele tem 79 projetos necessitando de dinheiro para que possam ser executados junto ao Ministério da cidade. Friburguenses, nós completamos 3 anos da tragédia. E os senhores veem, só meia dúzia de obras é que foram concluídas. Os senhores imaginem as 79 obras desse que se diz aí que para mim é um lobista, um despreparado para o exercício do cargo, e falam a boca larga pelas esquinas de Friburgo que ele é o mentor do Mazzaropi, ele é o primeiro-ministro. Então, nós temos que acabar com esse tipo de coisa, nós temos que acabar com essa... Tem que arregaçar a manga. O governo municipal, ele tem que impor ao Estado aonde ele quer e mostrar o que é necessário fazer. Então, friburguense, é triste de ver essa transição com a viagem do Mazzaropi para o Japão. A Grace agradecendo a confiança. O cargo dela é para isso, ela está ali nessa expectativa de substituir numa viagem, numa doença, de representar quando ele não quer ir. Ela foi eleita por tabela para isso. Mas sabe qual é a tristeza disso? A tristeza é o que eu não sei o que se passa, porque se fizesse em Friburgo uma pesquisa de opinião com relação à aprovação desse governo, será que eles acordariam? Porque parece que eles estão inebriados ali, ó, pelo Palácio Barão de Nova Friburgo. Porque a Grace, ela infelizmente não tem experiência político-administrativa nenhuma. Ela tentou ser candidata algumas vezes à vereança, nunca foi eleita, e por conjecturas a nível estadual e cabeças coroadas do PMDB,
é que resultou nessa coligação onde ela é a vice. Ela foi eleita por tabela. E mais, friburguenses, esse PMDB dela e de alguns repatriados, zumbis políticos, homens que já tiveram toda a oportunidade de fazerem o bem e tentam se manter vivos na vida pública, não pelo voto direto, porque hoje eles não têm mais, eles já enganaram que tinham que enganar, eles ficam à mercê dos que detêm o poder. Então, o PMDB da Gleice é esse aí, que sustenta toda essa mentira, foi copartícipe com essa mentira, com esse verdadeiro estelionato eleitoral. Todas as promessas de campanha, 1 ano e 2 meses depois, nada. A arrecadação municipal não existe. O hospital, se eu falar da saúde é até brincadeira. A educação, então para entrar em greve, o cara quebrou o acordo, o Mazzaropi quebrou o acordo. Não se vê nada, não tem uma secretaria produtiva nesse governo, não tem pessoas que você possa elogiar, não tem pessoas que você veja uma boa atuação, gente. Então é triste de ver, agradecer pela confiança e dizer do meu secretariado, olha, Friburgo está vivendo desde janeiro do ano passado um estado pleno de São João. Você sabe o que tem em São João, né? Sabe o que tem em São João? Vou deixar em aberto. Não é quentão, não é não. Tem uma coisa pior. É o que nós estamos vivendo, friburguenses. Então, infelizmente, esse ano eleitoral a gente começa a ver os que já foram execrados pela população de Nova Friburgo se assanhando. Um traz um deputado, vai para aquele canal que é um cemitério a cabo, o cara nunca fez nada por Friburgo, que é o Conte, nunca fez nada, mas já tem alguém ali com um microfonezinho para tentar sobreviver na política através do poder de outrens. E eu tenho, só para encerrar aqui, jogo rápido, o friburguense, os que não sabem, os que esqueceram, os que vieram de fora e aqui chegaram e contaram a história deturpada, a usina de reciclagem e compostagem de lixo, ela é uma concessão. Aquela área toda e todo o equipamento que estava ali edificado, aquilo ali é do município de Nova Friburgo. Existia ali, antes da tragédia, uma escola ambiental e fazia parte do currículo das escolas municipais, as crianças, eu não me lembro muito bem se era uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, passarem pela escola ambiental para terem consciência com o meio ambiente e com uma série de situações. Então, friburguense, aquilo foi destruído. No contrato de concessão, a Queiroz Galvão, que criou essa firma, EBMA, não fala nada de tragédia climática, de nada. Eles têm que entregar, eles têm que refazer a escola ambiental. Mas parece que com um acordo já com esse governo vendilhão, parece que essa escola não vai ser refeita, que era de suma importância para as crianças do município, por acordos por trás do contrato. Mas nós vamos ficar atentos e os senhores fiquem também, porque isto é patrimônio do povo de Friburgo. Aquele terreno foi desapropriado da família Cantelmo, que aquilo era um vazadouro de lixo, aquilo ali tinha um ninhal de urubu. Eu desafio os friburguenses aí a me dizer onde é que tem um urubu em Friburgo. Não tem mais. Aquela região do Córrego Dantas era um moscário. Tem até um vereador aí que de boca fechada é um tribuno, que o negócio da família dele lá só prosperou porque se recuperou um vazador e transformou numa usina de reciclagem, compostagem e tratamento de chorume. Está lá, não tem mais mosca nem urubu. Então, isso é um patrimônio nosso, do povo de Friburgo. E nós vamos bater nisso aí até... E nós vamos denunciar isso tudo. Porque não pensem eles que nós não temos amigos dentro da prefeitura e pessoas de bem que estão indignados de ver esse desgoverno. Não pensem. Nilo, obrigado. 2523-9705. Entre em contato conosco. Participe aí do nosso programa.
O Tony colocou aí diversos assuntos importantíssimos para os nossos telespectadores, e realmente, dentro da colocação do Tony, ele tem as suas razões nessas colocações. Eu, no início, falei aqui que eu vi no jornal uma foto na passagem de governo do Rogério Cabral para vice-prefeito, meia dúzia de pessoas. E dá para você identificar as pessoas, meia dúzia de pessoas, sem nenhuma expressão, sem nada, batendo palma não sei para quê, de quê. Se o prefeito se afasta, é obrigação do vice-prefeito assumir, está fazendo favor nenhum, não tem confiança nenhuma, isso é o que é determinado. Então, nós vimos isso aí. Quer dizer, é brincadeira isso na cidade de Nova Friburgo. Parece que a caipirolepsia contaminou a Grace também, né? É verdade, rapaz, parece que... Aí, agora nós vimos aí, fazendo umas obras ali na Avenida Alberto Braun, né? Ficar bonitinho o cantinho. Agora já estão quebrando tudo para botar os postes para os desfiles dessas 3 escolas de samba que tem em Nova Friburgo. É uma mediocridade, é uma tristeza ver esses eventos de Nova Friburgo. Muito triste a gente que já conhecemos os carnavais que tiveram em Nova Friburgo, como Nova Friburgo tinha festas. Hoje não tem mais nada, tem essa pobreza que a gente está vendo aí, gastam dinheiro para nada, para não apresentarem nada. É muito triste e é muito pobre essa nossa cidade de Nova Friburgo. Mas quem colocou essas pessoas que estão aí foi o povo friburguense. E quem tem que tirá-los na próxima eleição é o povo friburguense. Não adianta a gente vir aqui falar e mostrar se quem tem o domínio e quem tem a arma na mão é o povo. O povo é que tem que resolver essa situação. Então foi o povo que botou Rogério Cabral aí, foi o povo que elegeu essa Câmara dos Vereadores que aí está, que não fiscaliza nada, que não faz nada, que ninguém sabe para que veio. Para mim, no meu entendimento, não veio para nada. Faz nada, não resolve nada, e já estamos com 1 ano e tanto aí de mandato, 1 ano e tanto de governo, e as coisas não varrem a rua, não capinam a rua. Impressionante. Hoje eu vi ali no Suspiro um carro, deve ser da Águas de Nova Friburgo, tentando desentupir um bueiro ali em frente ao hotel, que está entupido há anos. Aí meteram lá uma mangueira, botaram aquilo, molharam a rua toda, lamearam tudo e foram embora porque não desentupiram nada. Que aquele trabalho não era daquela maneira que aqueles 2 cidadãos estavam ali fazendo. E 2 cidadãos já, não é menosprezando, mas 2 senhores já. Aquilo ali é trabalho para jovens. Brincadeira, né? Explorar, né? É trabalho pesado. Quer dizer, explorando 2 senhores que estavam nesse caminhão, que deve ser da Água de Nova Friburgo, que até os caminhões que vêm fazer esse serviço, eles desconfiguram os caminhões para não aparecer de onde quem é. Gente, e o povo friburguense está aí, faz nada, não acontece nada, vem carnaval, o pessoal esquece isso tudo e deixa essa tristeza que nós estamos passando aí em Nova Friburgo. Agora, passear eles não esquecem, eles estão passeando, não querem saber. Nildo, tem um recadinho aqui que eu estava esquecendo. Pois não. Eu gostaria de conversar aqui com uma pessoa muito especial, que eu estou sabendo de uma ciumeira, porque o Niedo resolveu fazer umas matérias e poder mostrar à população de Friburgo essas matérias que nós temos feito. E no primeiro programa nós tínhamos chegado a um comum acordo que nós não precisarmos usar as pessoas, a dor alheia, deixar as pessoas reclamarem, não é? Primeiro, que nós temos profissão definida. Segundo, que nós não vivemos do microfone. Isso aqui, né, Niedo? Perfeito. Não se ganha nada. Isso chama cidadania. Porque não é mole sentar aqui não, gente. E ouvir um monte de coisa aí que vem nesses telefonemas, hein? Terceiro, representa uma associação que não existe. Então, o que eu gostaria de dizer, se prepara, estuda, se forma, procura se ater aos verdadeiros problemas de Friburgo do que ficar mostrando manilha, buraco,
sempre a mesma coisa e totalmente sem conteúdo, uma oratória péssima, uma dicção terrível e que vive aí a enganar os que ainda anunciam e tentam ajudar. Não fica com ciúme não, rapaz, se prepara para isso. Ô Tony, essa sua colocação aí foi perfeita. Eu não vou declinar o nome da pessoa. Não temos que nominar, já bateu na testa. Eu não vou declinar o nome da pessoa, mas são pessoas que baixo nível, né? De baixo nível. Medíocres. Que resolvem fazer programas para mostrar as coisas ruins de Nova Friburgo, mas com interesse. Não conhece. Criam dificuldade para vender facilidade. O interesse é um interesse monetário. Até porque essas pessoas, se não tivessem patrocinadores, não teriam condições financeiras de fazer esse programa. O programa que essas pessoas fazem. Primeiro. Segundo, não tem conhecimento nenhum, não tem técnica nenhuma, não tem estudo nenhum para fazer um trabalho desse tecnicamente. Terceiro, ainda pegam as pessoas pelas ruas da cidade e ficam fazendo perguntas idiotas e deixando que essas pessoas na rua, coitados, sem nenhum conhecimento técnico, respondam um monte de baboseira, um monte de besteira. Tecnicamente não tem valor nenhum, não tem nada, não mostra nada. É um programa sem conteúdo, Nedo. Sem conteúdo nenhum. É exploratório. É exploratório. Para explorar alguém, ou então, sei lá, numa época de cada eleição, tentar ser candidato a alguma coisa, mas nunca conseguiu ser nada, nunca conseguiu coisa alguma e continua aí. São pessoas que poderiam parar, prestar atenção nas coisas sérias, nas coisas de responsabilidade. Para se somar, né, Nedo? Para somar e não ficar fazendo isso aí, que isso aí até depõe contra a televisão do nosso município, com as nossas emissoras de televisão que nós temos dentro do município de Nova Friburgo. Esses programas medíocres, que não falam nada, que não levam a nada, que não sabem nada, que não conhecem nada, que não tem técnica nenhuma, só denigre a imagem de Nova Friburgo e a imagem dos canais fechados de Nova Friburgo. Eu quero agradecer a participação de Dona Bruna aqui em Olaria, e ela colocou: parabéns pelo programa. Tony Azevedo, eu te admiro muito e já admirava o seu tio. Quem? Dona Bruna, de Olaria. Dona Bruna, obrigado pelo carinho. Senhor Eliazar Machado, do Jardim Califórnia. Parabéns pelo programa. Niedo, o Banco Bradesco diz que eu não posso fazer a vistoria do meu carro porque o antigo proprietário tem uma dívida no CPF desde 2011. O carro foi transferido para o meu nome, não tem multas, não tem nada. O que, Niedo, que eu tenho a ver com a dívida do antigo proprietário? Olha, primeiro que o senhor está me explicando aqui, a dívida está no CPF do antigo proprietário. Não está no seu CPF e não está no Renavan do seu veículo. Se não está no Renavan do seu veículo e não está no seu CPF, olha, não é nem o Bradesco que tem que impedir isso. O Detran, exatamente, liga para o 0800 para marcar a vistoria e o Detran tem que marcar a vistoria do seu carro. Se o senhor não conseguir marcar através daquele telefone de 0800, eu não tenho ele aqui agora, e aí o senhor vai ter que pedir isso judicialmente. O senhor entra em contato conosco lá na ABAC, que nós orientamos o senhor como fazer isso. Obrigado aí, senhor Eliazar, pela sua participação. Dona Célia, do loteamento Nino Martins, em São Geraldo, obrigado, dona Célia, pela sua participação. Niedo, a linha de ônibus não está em funcionamento porque a rua está interditada e ninguém faz nada. Nós tínhamos ônibus no loteamento 3 vezes por dia, agora a população está totalmente sem condição. Olha aí, está aí a dona Célia questionando lá no loteamento Nino Martins, São Geraldo, Otônio, que na rua dela está interditada e não tem ônibus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo acontecer. Isso é covardia. Isso é covardia, uma rua interditada. E a passagem agora, o prefeito concordou a aumentar para R$ 2,95 a partir do dia 9. Mas houve aí uma maquiagem, né? Houve uma maquiagem. Porque falou que eles pediram R$ 3,20. Gente, a companhia de ônibus, Nildo, ele não pode pedir nada. Você tem um órgão, que é um departamento,
dentro da prefeitura que faziam o custo dessa tarifa. Isso é uma concessão, a companhia de ônibus não tem que chegar, eu quero R$5 não pode, você tem ali. Então, isso é tudo para dizer que de R$3,20 ele passou para R$2,95. Eles botaram isso na imprensa e, logicamente, botam naquele jornal que só temos aquele Nova Friburgo e que aquele jornal publica tudo que o governo quer, porque eles dependem do governo para sobreviver também. Então, um minutinho só. Tá. Então, aí eles colocam aquela matéria, diz que foi a companhia que pediu R$3,23, aí depois diz que fui eu que dei R$2,95. Para nessa jogada o prefeito sair para a população friburguesa como um bom moço. E tem muita gente desinformada que acredita nisso, né, Otônio? E agora tem um detalhe, Nedo, qualquer dia eu fico tão revoltado com isso, porque a passagem por quilômetro rodado mais cara. Você vai do centro para Olaria, você está bancando quem sai lá de Gaudinópolis. É verdade. Aqui. Mas o seguinte, Nedo, qualquer dia eu vou contar como é que funciona isso. Qualquer dia, a hora que o sangue subir, eu vou contar como é que isso funciona. Como é que funciona esse aumento de ônibus? Eu vou contar isso. Mas não vamos esperar isso sangue subir, não vamos contar semana que vem. Semana que vem. Semana que vem a gente conta isso. Hoje eu estou calmo, estou sossegado. Aquela conversa fiada, pediram R$3,23, mas o prefeito só deu R$2,95. Isso é conversa para pôr dormir e para enganar a população. E a população, muita gente acredita nisso. Se não fosse o prefeito era R$3,23. Não é assim que funciona, não. No programa que vem, no próximo programa, nós vamos explicar como é que isso funciona. Não, eu vou trazer um documento, uma planilha, como é que é feito o custo da passagem. Nedo, tem um detalhe também. Uma das cenas mais patéticas que eu vi essa semana foi o secretário de Fazenda, que tinha um bar lá e era amigo do Mazzaropi, lá pro lado de Campo do Coelho, ele falando da importância do IPTU, que é um imposto maior e que fica e é gasto dentro do município. Os senhores veem alguma coisa? Se gasta em quê? Dinheiro federal para as obras, via Estado. O hospital SUS. E ele ainda teve a disfarçatez de falar que o importante é saúde e educação. Meu Deus do céu, gente. Ou essa gente está maluca, ou a caipirolepsia está dominando todo o primeiro escalão do governo. Já contaminou todo mundo. É verdade. Senhor Demerval do Centro, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui: parabéns pelo programa, Niedo, estou sentindo falta da doutora Tabata. Não faz isso com a gente, não, Niedo. Sem a doutora Tabata não dá. Senhor Demerval, a doutora Tabata hoje não compareceu no programa porque ela tinha uma audiência e o horário da audiência era tarde. E com certeza, eu fiquei aguardando ela chegar, mas com certeza extrapolou o horário e ela não teve condição de chegar a tempo para participar do programa. Mas não, a doutora Tabata está no programa e no próximo programa ela já estará aqui de volta. Dona Rosilene de Vargem Grande, no Cônego. Parabéns pelo programa. Eu tenho um telefone vivo e de 15 em 15 dias eu ganho bônus para gastar R$15 por dia. Só que aqui na Vargem Grande o sinal vive fora do ar. E eu não consigo usar esses bônus. E eles têm data de vencimento. Aí, Niedo, eu saio prejudicado. E o que devo fazer? Olha, bom, primeiro teria que dar uma notificada extrajudicialmente à Vivo. E se a Vivo não resolver esse problema, a senhora vai ter que entrar com uma ação contra a Vivo. Entre em contato lá conosco, lá no escritório, que a gente orienta a senhora sobre isso. Senhor Paulo Santos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o nosso bairro está abandonado. Um bairro que cresceu muito. Temos colégios, bancos de todas as agências, um ótimo comércio, mas o poder público está acabando. Com Olaria. Socorro, socorro, socorro. Senhor Paulo Santos, o poder público não está acabando com Olaria. O poder público, esse que aí está acabando com Nova Friburgo toda. Perfeito. Entendeu? Não é só com Olaria. Perfeito, Nedo. Dona Bruna de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu não tenho TV a cabo e vejo o programa pela internet, Niedo. Você é um pai para mim. Obrigado por você existir.
Você está sabendo que a prefeitura não está levando as pessoas para natividade, para tratamento de surdez desde janeiro? Aqui, Antônio, que denúncia aqui da dona Bruna. Não está levando, a prefeitura não está levando o pessoal para fazer lá para a natividade o exame de surdez, né? De surdez. Isso é absurdo. Fica aqui essa denúncia, vamos fazer essa denúncia. Denúncia, o Ministério Público. Né, deixa até separado aqui, né? Não, eu separei aqui. Essa aqui, por favor. Senhor Arthur do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é uma pena o Tony e você falar mal de um programa da própria emissora. Esse rapaz que vocês estão falando é um rapaz trabalhador, sério e ajuda muito a gente. Fiquei triste com vocês. Arthur, meu amigo, deixa eu te falar. Ninguém está falando mal de ninguém. Você está um pouco enganado, você interpretou mal. Nós estamos colocando que os programas de qualidade, quanto melhor a qualidade do programa, mais enaltece as TVs a cabos do município de Nova Friburgo. Programas sem qualidades, cada vez entra em decadência os canais. Nós não estamos falando do rapaz, nós não estamos dizendo que o rapaz não é trabalhador, nós não estamos dizendo nada. Nós só estamos dizendo que o programa não tem nenhuma técnica, não tem nenhum conhecimento técnico e que usam as pessoas que, coitados, não sabem de repente nem o que estão falando. Não é verdade, podem sofrer até um processo. Amanhã, o trabalhador, esse rapaz trabalhador, ele vai dizer, não, mas não fui eu que falei não, foi o morador lá que falou. Você tem que assumir. E a responsabilidade de estar com o microfone na mão e à frente de uma câmera, e na toda a situação que Friburgo vive, porque se fosse numa condição normal, Friburgo tivesse ordenada, tudo certinho, fosse ali, não varreu a rua da dona Jujuca, olha, tem que podar ali, uma árvorezinha ali, o seu Tião Pacheco, meu bueirinho está entupido, essas coisinhas. Não, uma coisa é muito séria, gente, e não pode se brincar com a dor alheia, não pode se brincar com coisa séria. 25239705. A presidente Dilma sancionou a Lei Geral da Copa. Conceda-se a todos os jogadores das seleções brasileiras de 58, 62 e 70, titulares e reservas, um benefício de R$100 mil a serem pagos imediatamente e uma aposentadoria no valor do teto máximo do INSS. Em caso de falecimento, o benefício passará ao seu sucessor. Nós, infelizes aposentados que não jogamos futebol, que somos os responsáveis pelo rombo na Previdência, não temos direito à correção acima do teto inflacionário. Essa gracinha sem graça é promovida com o nosso dinheiro. Não adianta reclamar, temos que agir. As eleições estão próximas, somos muitos, pois temos filhos e netos. Os governantes não leem jornal e não sabem o que é pagar mensalmente o plano de saúde. Somos velhos para ir às ruas, mas temos uma arma poderosa que é o voto. Exatamente, perfeito. Não é verdade? Perfeito. E aí, coitada dessa presidente. Eu, minha gente, fiquei surpreso com a notícia da prisão por tentativa de roubo do adolescente que ficou famoso ao ser acorrentado a um poste por uma turma de justiceiros no Rio de Janeiro. Nenhum dos defensores dos direitos humanos que apareceram nos holofotes da imprensa para condenar essa atrocidade contra o coitadinho se mexeu para mudar a vida dele. Ninguém quis adotá-lo ou, no mínimo, dar-lhe condições para que abandonasse sua vida marginal. Fica muito claro agora o quanto estes infratores se lixam para a justiça sob o amparo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Claríssima também a total incompetência do sistema para manter esses delinquentes presos sequer algumas semanas e muito menos para reintegrá-los à sociedade. E, finalmente, cala definitivamente a boca de defensores dos direitos humanos de plantão. Verdade.
Só na hora que faz, que o povo aí é um pobrezinho. que é cansado, que toma uma atitude, eles aparecem. Mas não cuidam de nada, não resolvem nada, e o cara continua roubando, continua fazendo tá aí, ó. o que quer. Está aqui. Aí, ó. E saiu em rede nacional. Né? Em rede nacional. Em rede nacional. Por iniciativa do Ministério Público, isso aqui é outro troço que eu fico revoltado, Tony. Uhum. Por iniciativa do Ministério Público Federal, pretende-se retirar o nome de Costa e Silva da Ponte Rio-Niterói, homenagem a um dos presidentes durante o regime militar. Seja qual for o nome que se queira dar a essa grande obra da engenharia nacional, ela será sempre citada como Ponte Rio-Niterói. Exemplo maior fica por conta do Estádio Mário Filho, batizado e consagrado pela população carioca e mesmo brasileira como Maracanã. Mas, oficialmente, permanece a homenagem ao finado cronista esportivo. Os militares construíram a ponte Presidente Costa e Silva a Rio-Niterói. Construíram Itaipu, estradas como a Transamazônica, construíram a democracia em que vivemos. Erraram e tiveram acertos, outros nada fazem. Criam pimbinhos e mensalões, estradas esburacadas e apagões, mas querem destruir o que está feito, como se põe abaixo um simples viaduto. Como é fácil destruir. Como é fácil apagar o nome de quem fez algo duradouro. Como vamos chamar agora a ponte, que acaba de completar 40 anos? Ponte dos Mensaleiros? Já que o Ministério Público Federal vai entrar com a ação sugerindo a troca de nome da Ponte Presidente Costa e Silva, sugiro que entre também solicitando a troca do nome da Avenida Presidente Vargas, porque está com o nome do presidente. Que foi o quê? Presidente Vargas, que foi o quê? Ditador. Foi um ditador. É verdade. O Estado Se Novo, é para né? tirar nome de ditador, nome de revolucionário, eu acho que tem que primeiro tirar esse governo que está aí. Porque o que a Dilma foi? O que o Lula foi? O que o Zé Genuíno foi? Né? O que essa gente foi, minha gente? Agora são santos. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o caminho não é esse, Ministério. Podia dar o nome a Ministério Público Federal. Acho que a Presidente Vargas, Nedo, de José Genuíno. A ponte podia ser Delúbio Soares, né? Porque ele não sempre fazia uma ponte entre os arrecadadores e o PT. Então, podia ele ser a ponte. E assim vai. É brincadeira, é falta do que fazer. É brincadeira, isso é loucura, gente. Todo mundo passando fome, todo mundo sem instrução, sem hospital, sem saúde, sem nada, e o Ministério Público Federal, com tanta coisa que tem que apurar, que tem que fazer, perdendo tempo. Essa comissão da verdade, que é da mentira, né, Nedo? Para agradar Lula, para agradar Dilma, pelo amor de Deus. Ô, Nedo, aqui, as pessoas têm que entender que política é momento. E as pessoas que não viveram esse momento, não é? Que eles falam de golpe, não foi golpe nada, isso aqui é virar uma Cuba, gente, vocês não têm noção. Agora, depois, tortura, uma série de outras coisas, aí eu abomino isso. Mas no momento era irreversível, não era, Nedo? Com certeza. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu sugiro à população que não pague o IPTU, porque o governo não mostra para a população a direção desse dinheiro. Não temos obras para o futuro, não temos saúde digna, não temos uma boa educação e não temos nada. Mas, verdade, concordo perfeito. Plenamente com o senhor Carlos. E tem um detalhe, não tem obra presente, não vai ter para o futuro. E isso daí seria instituir a desobediência, não civil não, mas se ninguém pagasse isso ia ser um bom negócio. Senhor Amado de Olaria, obrigado pela participação. E ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, é triste, mas nós idosos não temos respeito nenhum da parte das autoridades. Os ônibus da empresa FAOL não tratam com respeito os idosos. Os ônibus não têm conforto para pessoas idosas. As poltronas são apertadas, a escada é alta, etc, etc. A falta de respeito, nós já cansamos de denunciar isso e ninguém toma providência. Cadê essa Câmara dos Vereadores aí para ajudar os idosos? Eles esquecem que eles vão chegar lá, eles vão ficar idosos também. Dona Sônia da Vila Amélia, obrigado pela participação.
Parabéns pelo programa. A Vila Amélia e a Lagoinha estão abandonadas. Não fizeram nada para o nosso bairro. Após a tragédia Niedo, eu tenho mais de 70 anos por causa da interdição da rua Souza Cardoso, na altura do número 272. Eu saio do ônibus e tenho que andar mais de 500 metros a pé. Olha só, Dona Sônia com mais de 70 anos de idade. Nós fizemos uma matéria lá, né, Neda? Uma matéria aqui, lá da Lagoinha, do Córrego do Relógio, o abandono. Tudo lá, absurdo, cara. Eles não estão nem aí para nada. Senhor Mário do Pereceu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, estamos no 2º ano de governo Rogério Cabral e pela situação que estamos vendo, vamos passar esses próximos 3 anos de completo abandono. A equipe do prefeito Rogério Cabral é a pior de todos os tempos. A Câmara de disparado é a pior de todas as câmaras. Enfim, o que devemos esperar dessa gente? Nada. Não devemos esperar nada. Nós devemos torcer para que esses 3 anos acabem o mais rápido possível para a gente ficar livre dessa gente que está aí. E vocês, eleitores, não vir votar e botar essa gente de volta, porque o eleitor não é brincadeira não, também, seu Mário. Eles não são brincadeira não. Dona Elo, seu Antônio de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você e o Tony são ótimos, mas sem a doutora Tabata, o programa não tem o mesmo brilho. Niedo, não deixa a doutora Tabata faltar o programa, não. Seu Antônio, hoje ela teve que faltar porque ela foi para uma audiência e com certeza atrasou lá a audiência, ela não teve tempo de chegar aqui. Mas a gente não deixa ela faltar, não. Ela é nossa companheira, nossa amiga e amiga dos nossos telespectadores, né? Dona Heloísa de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, a minha mãe precisa de tratamento de perda de audição. Só que esse tratamento é feito em natividade e desde janeiro que a prefeitura cortou o transporte para levar a paciente para a natividade. Estamos entregues à própria sorte. E outra pessoa questionando natividade que nós vamos fazer a denúncia. Senhor Edson do Cordoeira, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Só não concordo em vocês falarem mal de outro programa e principalmente de uma pessoa simples, mas de um caráter maravilhoso. Talvez pessoas que dizem que têm muito conhecimento não tenham o caráter dele. Meu amigo, o senhor continua enganado. Aqui ninguém falou de caráter de ninguém, não falou de nada. Falamos de um programa de televisão simplesmente. E a opinião é direito de cada um. Quem achar que é bom, é bom. Quem achar que é ruim, é ruim. Isso é direito. Isso está na Constituição brasileira. Ninguém aqui falou de caráter de ninguém. O senhor se equivocou e confundiu. E outro detalhe, né, Nildo? Aqui, como é que você avalia o caráter de alguém? Não é? Então, meu amigo, ninguém falou nada disso. É a qualidade, podia estar todo mundo se somando. Tem um outro canal aí vendido, ó. Tem um canal vendido aí, que já é o canal oficial do governo. Eu já vi isso acontecer no governo Demerval. Tinha um canal que sustentava o governo, um canal a cabo. Quando o governo caiu, os caras sumiram. E quando esse prefeito que está aí vai cair, porque vocês não tenham dúvida disso, por improbidade, por formação de não sei o quê, por uma série de coisas vai cair. Aí vão sumir. Senhor. Ninguém falou de caráter, né, Nedo? De maneira nenhuma. Eles botam palavra na boca da pessoa. A mediocridade é terrível, gente. O seu Edson está muito enganado. Coitado do seu Edson. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tudo que é crítico em nossa cidade, as autoridades, ao invés de contratar profissionais preparados para resolver a situação, eles usam essa situação para fazer testes. Agora, eles estão usando guardas municipais para servir de cobaias no trânsito. É demais, Niedo. Isso aí que eles estão fazendo com esses rapazes, primeiro que não é função desses rapazes. E esses rapazes, quando entraram na prefeitura, como concursado para servir de guarda municipal, eles têm que cumprir
O que cabe ao guarda municipal não trabalhar. É isso aí. Isso aí é desvio. E se tiver com talão de multa, então é pior ainda, porque não tem validade. É pior ainda, isso é desvio de função. É isso aí, desvio de função, você foi perfeito. Quanto a isso. Desvio de função. Dona Simone de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu quero parabenizar o Tony pela sua atuação no programa. Tony, Dona Simone de Olaria. Obrigado pelo carinho, Dona Simone. Obrigado pelo carinho, Dona Simone. Seu Matheus do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Miedo, por que a doutora Tabla não veio ao programa? Falta o toque feminino no programa. Seu Matheus, a doutora Tabla hoje foi para uma audiência e como a audiência estava marcada num horário na parte da tarde, com certeza não acabou a tempo que ela tivesse tempo de chegar aqui para participar do programa. Mas no próximo programa ela estará aqui. Miedo, seu Roberto do Centro mandou aqui para mim. Miedo, será que o prefeito foi ao Japão para aprender a fazer terremoto ou ensinar o japonês a plantar couve-flor? Não sei, seu Roberto, eu não sei. Mas a gente vai descobrir. O tempo passa e a gente vai acabar sabendo o que ele foi fazer no Japão. Foi não, É que está nas redes sociais o seguinte, que ele foi para o Japão também para conhecer uma nova variedade de mandioca, Nedo. Sabe por quê? Uma outra variedade, porque a conhecida ele já plantou no povo de Friburgo. Está nas redes. Tiro no pé. Tiro no pé. A antiga legislação eleitoral, isso aqui é importante, olha aqui. A antiga legislação eleitoral que garante 3 meses de licença remunerada a servidores que se candidatam. Tem aí a lei, né? Todo mundo sabe. Com a Lei Federal 12.034/2009, cada partido ou coligação ficou obrigado a montar sua chapa com um mínimo de 30% de mulheres sob pena de sofrer impugnação. Presta atenção nisso. Quanto? 30% de mulheres tem que ter na chapa. Isso. Com isso, alguns partidos com dificuldades em cumprir a lei, que as mulheres não querem ser candidatas a nada, passaram a cooptar candidatas de mentirinha nos órgãos públicos. É nisso que dá o sistema de cota. O que acontece? Olha aqui, você trabalha na prefeitura, você trabalha na Câmara, você trabalha aqui, vem ser candidata no nosso partido, tu vai ficar 3 meses sem trabalhar, só ganhando. Perfeito, isso mesmo. E não precisa fazer nada, porque você não quer ser candidata a nada. Mas isso é o zero e viseiro, ainda tem imunidade. É isso que ele depois das eleições não ganha nada, fica 6 meses que você não pode botar na rua, nem fazer nada. Todos nós sabemos disso, os ministérios públicos não sabem disso, ninguém sabe disso, ninguém quer ver nada. Esse país não faz de conta, o país não faz de conta. É o país da bagunça. É verdade. Da bagunça, da pouca vergonha. Porque isso aqui é pouca vergonha. Você não vê, rapaz? Aqui o resultado em Friburgo está aí, ó. Tá aí. Max do Cordoeiro, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo, mas sem a doutora Tapta, não. No próximo programa ela vai estar aqui, Max. Senhor Ronaldo de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, na semana do carnaval, ficamos sem a doutora Tabata. Isso não. Niedo, isso não. Ô, Ronaldo, ninguém teve culpa. São os afazeres do advogado. Ela tinha uma audiência, tinha que estar lá no horário com o cliente dela, e o horário com certeza ultrapassou e ela não teve como vir. Mas no primeiro programa depois do carnaval, lógico que ela estará aqui. Eu quero avisar aos nossos telespectadores, ao povo friburguense, que na próxima terça-feira, logicamente, é terça-feira de carnaval, as pessoas estão aí pelas ruas de Nova Friburgo, estão aí repousando, estão aí curtindo o carnaval. O programa Em Defesa do Consumidor não será ao vivo, nós vamos reprisar o programa na terça-feira do carnaval, mas na terça-feira seguinte, no dia 11 de março, estaremos aqui ao vivo para levar o programa para os nossos telespectadores e com certeza a doutora Tabata estará conosco aqui. É só um períodozinho, mas isso é bom que a saudade aumenta e quando ela voltar você mata a saudade, Não, mas saudade sadia, né? Saudade sadia. Não é aquela saudade lá atrás. Não é aquelas saudades do passado do Friburgo, não. São saudades sadias. Minha gente,
junta uma galera, promove um quebra-quebra em Brasília, fere dezenas de policiais e, como punição, foram recebidos pela presidente. O PT pretende passar uma cláusula na lei antiterrorismo com uma ressalva que livra os ditos movimentos sociais. Então, só poderemos prender Al-Qaeda e inimigos do partidão. Todos os companheiros estão liberados para promover o terrorismo. Basta dizer que é por uma causa, que é por uma boa causa. No dia seguinte, há mais uma violenta baderna produzida pelo MST, desta feita frente ao Palácio do Planalto. O ministro Gilberto Carvalho responsabilizou a PM pelo confronto com o pacífico movimento. Tem toda razão o sociólogo Demétrio Magnoli, quando no artigo Causa Morte resumiu a causa da morte do cinegrafista Santiago, que teve seu crânio esmagado por um foguete ideológico. Pelo visto, o Rojão ainda não completou sua trajetória normal, a sua trajetória mortal. O que o presidente fez com os PMs que apanharam em confronto com o MST e estavam protegendo justamente o palácio onde ela se encontrava, foram chamados para receber algum elogio pelos serviços prestados. Total, né, Tony? Inversão dos valores. Totalmente total, a inversão dos valores. Tem um detalhe. É uma vergonha. Isso não. Eles financiaram, o governo federal financiou. Foram duas verbas, uma de 250 mil, outra de 300 mil para isso aí, Nedo. É verdade. Você não viu? Eu sei disso. Absurdo. Tony, mais alguma coisa que nós estamos na nossa hora? Não. Sim, não, preciso só... Não. Já é despedida? Sim, as suas despedidas, por gentileza. Então tá, primeiro um abraço ao meu querido amigo Joel de Sá Martins, ao Chico da banca da Alberto Brauli ali com Augusto Cardoso. Chico, irmão, um abraço. Ao seu irmão Marinho da banca do Paysandu, Marinho, um abraço. E aqui para um amigo que está sempre ligado. Essa semana o filho me ligou e comentando que sabe do programa pelos comentários do pai. Meu querido professor De Vries, olha, um abraço para o senhor, muita saúde. Assim que eu puder, eu vou aí fazer uma visita ao senhor. Eu sei que o senhor está sempre ligado. Um abraço, professor. E friburguenses, que os senhores tenham uma boa semana. O carnaval está aí, nada de excessos, não é? Vamos brincar com muita alegria e que Deus os proteja. Bom, eu quero agradecer as pessoas que participam sempre desse programa, agradecer a TV Focus, através do Jário, da Carminha, dessa equipe técnica maravilhosa aqui da TV Focus, que nos botam no ar todas as terças-feiras para a gente conversar com o povo friburguense, com os nossos telespectadores. Quero agradecer as pessoas das ruas de Nova Friburgo, que sempre estão em contato comigo, parabenizando pelo programa em defesa do consumidor. Quero dizer ao povo friburguense que tenham muita calma, um feliz carnaval, com muita paz, com muita saúde, muita tranquilidade, evitem os excessos, evitem as desarmonias e que após o carnaval, no dia 11 de março, se Deus quiser, às 19h30, estaremos aqui com os nossos telespectadores, com o nosso povo friburguense, para continuarmos esse trabalho que nós fazemos de manter o povo friburguense informado. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauli, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.